Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham em casa pela rádio e também pela rede mundial de computadores, a internet. Celebramos com alegria o dia do catequista. Ser catequista é ser outro Cristo no mundo, é desempenhar a mesma missão de Cristo, oferecer-nos em sacrifício vivo, é o que São Paulo vai nos dizer na segunda leitura. E para oferecer-nos em sacrifício, em união com o sacrifício de Cristo,
nós precisamos ter um comportamento diferente daquele que Pedro teve. Pedro agiu humanamente. Pedro agiu apenas com o instinto humano. E por isso foi repreendido pelo Mestre, por Jesus. Nós não podemos agir humanamente. Precisamos abrir espaço para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós e Ele vai nos conduzindo para que no percurso da nossa vida aqui tenhamos a capacidade de pôr em prática o que aprendemos de Jesus e assim iluminar o mundo, instruí-lo e fazer com que todos possam, seguindo a luz de Cristo, entrar em comunhão com Ele. Pedro quis defender Jesus, deu a entender que ele não iria permitir que Jesus fosse perseguido e morto. No entanto, nós sabemos que logo depois ele ficou com medo e uma nova perspectiva humana se manifesta. Ele nega Jesus 3 vezes. No domingo passado, ele foi colocado como príncipe dos apóstolos, porque permitiu que o Espírito Santo agisse nele e ele revela: tu és o Filho de Deus, o ungido do Pai. Hoje, seguindo o mesmo discurso, ele vai manifestar o seu interesse humano apenas, se afastando ou não querendo o sofrimento, manifestando que ele pensava naquela hora que Jesus, sendo o Filho de Deus, não poderia sofrer. Às vezes nós agimos também dessa forma, porque temos uma fé, porque agimos às vezes achando que não vai nos atingir os sofrimentos, as provações, e quando eles aparecem na nossa vida, nós já nos esperneamos e não aceitamos. Jesus chama essa atitude de atitude diabólica: afasta de mim, porque com esse tipo de atitude não ajudava em nada a Jesus. Até nos tempos atuais, aqueles que apoiam todas as nossas ideias, aquele que é muito próximo a nós, é um perigo, porque quando tem muitos elogios e nenhuma crítica, é muito perigoso. Eu prefiro andar com duas pessoas que me criticam do que andar com uma que apoia-me em tudo. É preferível andar com aqueles que têm coragem de apontar o nosso erro e permitir que tenhamos uma melhor atitude, do que aqueles que nos apoiam em tudo e quando fazemos algo errado é conivente conosco. Por isso Jesus vai dizer a Pedro: afasta-te de mim, você é uma pedra, é um peso para mim. Quando nós agimos humanamente, tornamos-nos um peso. Quando deixamos Deus agir, nós colaboramos com Ele na obra de salvar, de salvação. Celebramos o dia do catequista. O que é ser catequista? É pôr em prática aquilo que nós escutamos ao pé do ouvido. Ser catequista é transformar a palavra em atos. Uma criança tem dificuldade, talvez, de entender, de ouvir, mas quando percebe na pessoa do catequista a prática, ele absorve aquilo que está sendo ensinado. Por isso, ser catequista é uma arte. Precisamos aprender e transferir para o outro com atitudes. Olhando para o final do trecho do Evangelho, Jesus vai dizer que a nossa recompensa vai ser nos dada a partir dos nossos atos, das nossas
maneiras de viver a palavra. Eu posso ser um grande orador, eu posso rezar, eu posso ser agradável publicamente a todos, mas o que importa é o que eu vivo entre as quatro paredes dentro da minha casa. Quando nós temos uma só face, quando nós rezamos, ouvimos a palavra e vivemos exatamente como Jesus deseja, é claro, nós estamos preparando-nos para esse grande encontro, dia que Ele vai nos dar o diploma, que vai nos dar a recompensa. Eu posso ser um grande pregador, posso falar bonito e rezar bem, mas o que conta é quando eu estou sozinho. O que eu faço? Eu sou honesto, eu sou bom, eu pratico o amor, eu sou alguém capaz de me doar pelo outro, eu sou capaz de fazer o que Cristo fez, aceitar a cruz do dia a dia, caminhar com ela sem reclamar. Eu sou capaz de testemunhar o amor de Cristo para com aqueles que moram na minha casa, ou eu só sou bom, transmito alguma coisa quando estou em público? Quando eu chego em casa, fecho o portão, entro para dentro, eu me transformo. Como eu estou vivendo o meu batismo? Jesus, quando encontrar conosco, Ele não vai se interessar se somos bons oradores, se somos católicos perfeitos. Ele vai nos perguntar se nós praticamos o amor. Ser catequista é praticar o amor em todos os lugares. Neste tempo de pandemia, que nós permanecemos mais tempo em casa, nós precisamos viver. Não basta dizer que você tem uma religião, não basta dizer que você crê em Deus. Você tem que mostrar na prática dentro de casa como você está sendo o catequista dos seus filhos, como você está enfrentando todo esse problema da pandemia, como você está manifestando aos seus filhos pequenos essa realidade, como você tem vivido a convivência de esposo lá na casa, como pai, como filhos, como irmãos, como você tem dado testemunho. É isso que conta. É claro que somando tudo, a vida de oração, a vida de evangelizador, a vida de testemunho, somando tudo, um dia nós seremos diplomados. O Senhor vai nos dizer: aqui está o seu diploma. Mas se ficarmos enrolando durante a vida, ela vai chegar ao fim. E como teremos coragem de olhar para Jesus e dizer: aqui estou, como Paulo fez, como os demais discípulos fizeram, um após o outro. Santa Teresinha viveu a sua vida, praticou o bem, foi exemplo para os demais. Como estamos vivendo? Essa pergunta não pode ficar sem ser feita todo dia. O exame de consciência, todos nós precisamos fazer o exame de consciência todo dia. Como eu estou vivendo a minha fé? Como eu estou praticando a minha fé? Nós não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos fugir do sofrimento, não podemos deixar o sofrimento para o outro. Precisamos ter compaixão daqueles que sofrem também. Precisamos nos unir àqueles que sofrem.
unir o nosso sofrimento cotidiano ao sofrimento de Cristo, que se manifesta na pessoa dos irmãos. A cruz de Cristo, às vezes, se manifesta diante de nós. Essa pandemia, quantos estão sofrendo? Nós estamos tranquilos, mas e os outros? Precisamos verificar se estamos agindo como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Feche os seus olhos um pouquinho, olhe para você que nos acompanha em casa, reflita um pouco. Qual seria a sua resposta a Jesus? Qual seria a sua atitude se fosse você que estivesse no lugar de Pedro? Você também iria reclamar do sofrimento? Também iria renegar a cruz? Também iria ter medo do sofrimento? Às vezes nós agimos da mesma forma. Peçamos ao Senhor que nos ajude a converter-nos, a tomar a nossa cruz todo dia e seguir o Cristo até o encontro definitivo com Ele no final da nossa caminhada. Em pé, professemos a nossa fé. Creio